Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa FM 106.7, Rádio Catedral. Eu, Sônia Nascimento, aqui hoje, como em todos os domingos, a partir desta 14 horas, e vamos juntinhos até as 15 horas com o programa Viver Bem, o programa que nos ajuda a refletirmos a vida que a gente tem. Muitas pessoas me perguntam por que, né, nós temos psicólogos e sempre mencionamos psicólogos da Arque-Rio. Gente, aqui a Arquidiocese do Rio de Janeiro tem um grupo, que é até um serviço da nossa igreja, mas um grupo de psicólogos composto, no cadastro temos mais de 200 psicólogos que se reúnem com o bispo auxiliar Dom Antônio Augusto uma vez ao mês, normalmente última terça-feira de cada mês às 15 horas. E o Viver Bem acaba sendo composto também por alguns dos psicólogos do grupo dos psicólogos que são católicos. Então, só para aqui atender, né, essa pergunta que muitas das vezes nos fazem, de onde vêm os psicólogos? Daqui mesmo, da nossa Arquidiocese do Rio. E hoje o tema é luto, um tema que muitos se preocupam em falar, uns fogem, ninguém quer falar, acha que o luto tem a ver com a morte. Tem sim, tem sim. Tem a ver com perdas, mas vocês vão descobrir, nos ouvindo hoje, que o luto vai muito mais além. Junto comigo, nos estúdios aqui da nossa querida Rádio Catedral, eu estou com ela, que já esteve em nosso programa no domingo que passou, e hoje, nesse primeiro domingo do mês de novembro, ela retorna ao programa Viver Bem. Ela é paroquiana da Santo Afonso, da Tijuca, também tem consultório ali na Tijuca, atende online, é neuropsicóloga. Já sabem de quem eu estou falando? Boa tarde, doutora Ana Maria. Boa tarde, querida Sônia. Boa tarde a todos os ouvintes, né, desse belo domingo. Eu falo belo porque justamente, né, a gente precisa, com esse tema, também ter boas memórias, né? Então, assim, sou Ana Maria Faria, né, o meu CRP é 19140 e hoje a gente está aqui falando sobre essa temática do luto, né? Como a gente lida aí com ele. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E você, neuropsicóloga também, é isso, Ana? Compõe o time do grupo plural de psicólogos da nossa arquidiocese, é palestrante. Sim, né? A gente trabalha em diversas frentes, digamos assim, né? Eu gosto muito, né, de estar em conjunto, né? Então, assim, por isso estar no grupo, aqui, né, compondo a equipe do Viver Bem, por isso está o grupo de psicólogos da Arquidiocese, né, e tem uma atuação aí realmente na psicologia clínica e na neuropsicologia, né, muito mais forte atualmente. Sim, perfeito. E o tema de hoje, gente, é sobre o luto, como enfrentá-lo. Luto, como enfrentar. Para a participação de vocês, e vai nos alegrar muito a participação de cada um, tentando tirar suas dúvidas ou até contribuindo com temas e assuntos para os nossos próximos programas. A produção pede que nós informemos o nosso e-mail e convido a todos vocês que nos escutam a passar um e-mailzinho aqui para a gente, seja até como uma sugestão de tema, seja uma crítica, ou seja, uma oportunidade de melhoria. O nosso e-mail é viverbem@catedral.com.br. Temos o nosso Instagram, que é o PGM Viver Bem. Se perdeu o nosso programa, corre lá no YouTube do canal Rádio Catedral e nos procure, Programa Viver Bem.
Vamos começar e a primeira pergunta não poderia ser outra. O que é o luto, Ana Maria? Então, o luto ele é um processo, né, doloroso e complexo, que ocorre quando uma pessoa enfrenta a perda de alguém ou de algo significativo em sua vida. Né? A gente não restringe a perda de uma pessoa, mas sim de algo que tem muito valor, né, a cada um. Então ele pode surgir quando a pessoa está atravessando tanto um fim de um relacionamento, né, a perda realmente de um ente querido, a perda de um emprego, de um sonho, né, a descoberta de alguma doença, ou qualquer outra forma de separação, né, que cause um profundo sentimento de vazio e de tristeza. Então o luto ele envolve uma série de emoções, né, como tristeza, como raiva, como negação, como culpa, né, e até mesmo alívio. Né? Então, assim, o luto ele é um processo de readaptação da realidade sem a pessoa ou a situação que foi, né, e é importante para o indivíduo, né, para cada um, para que a gente vivencie essa experiência para aceitar essa perda. Então, é verdade. E luto, eu diria que é algo que acontece na vida de todo mundo, gente. E não é somente perder, somente não é minimizando, mas o luto não se refere somente a perder pessoas. Quantas pessoas nós, psicólogos clínicos, recebemos em nossos consultórios com o sofrimento do luto por terem perdido, por exemplo, o seu cãozinho de estimação, outro, terem perdido o emprego, terem perdido uma amizade. Tudo isso, gente, estamos falando de perda. Então, o luto, sim, é esse processo multifacetado, né, que a Ana Maria coloca, e isso vai além de perder pessoas, como as situações que eu falei aqui, como o fim de relacionamento, né, conjugal. Isso está muito presente em nossos consultórios. Outra pergunta é o seguinte: por que o luto dói tanto? Pergunta da produção. Por que dói tanto? Né? Então, assim, como a gente, né, estava acabando de falar, então é a perda de algo significativo, né? Seja então a uma pessoa ou seja uma situação, né? Então, diante disso, se tem valor, né? Se é significativa porque tem valor, né, para cada um de nós. E aí, à medida que a coisa tem valor, vai doer mais quando a gente perde. Né? Então, se a gente não se incomodar com algo, né, se for algo que a gente não considere tanto, a gente perder não faz diferença. Né? Mas à medida em que, de fato, essa coisa repercute na nossa vida, né, ela é importante, daí esse sofrimento, né, que a gente sente quando a gente está perdendo, né, alguma coisa, quando a gente perde a convivência, quando a gente perde aquele trabalho, quando a gente perde uma amizade, quando a gente perde a saúde, né, quando descobre uma doença. Então é esse sentimento de justamente de que eu estava plena, digamos assim, e aí agora eu não me encontro mais nessa condição. Daí ser algo que dói e dói muito, né? E aí a gente acaba tendo as fases para poder, né, tá lidando com esse luto. Né? Como a gente enfrenta essas situações. Né? Então, assim, apesar de que cada pessoa ela tem a sua própria forma de sentir, né, de passar pelo luto, de acordo com a sua própria experiência. Então, tem uns que sentem com muito mais, né, digamos, intensidade por um tempo maior, né, outros sentem com muito mais intensidade com um tempo menor. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas é fato que todos nós acabamos passando por algumas fases. Né? A gente passa pelo estágio da negação, do isolamento, a gente nega que aquilo tenha acontecido. Né? A gente não quer falar sobre aquilo, por isso que a gente se isola, né? Porque aí é mais fácil a gente estar negando essa primeira situação. E aí, depois que a gente passa dessa fase, a gente tem a raiva. Né? Fica com raiva porque aquilo aconteceu. Depois a gente vem a barganha, a gente tenta, poxa, mas se eu tivesse, né, feito isso, eu tento fazer uma troca.
né, isso não teria acontecido, aí você tenta fazer a barganha dessa situação. E aí, por fim, como você não consegue fazer a barganha, vem, de fato, né, o estágio da depressão, da tristeza, de você ficar entregue a esse sentimento. E, por fim, a gente tem, né, o último estágio, que é a aceitação. Né? O fato da gente aceitar o acontecido não quer dizer que a gente não vivencie mais a dor. E a gente acaba tendo, de fato, somente atualmente na sociedade, a gente não é muito levado, né, a vivenciar as tristezas. Né? As pessoas costumam perguntar, né, tudo bem? Tá tudo bem com você? Então, assim, o tudo bem, ele acaba fazendo com que você me dê uma resposta, tá, tô bem, né? Quando você, de fato, abre a possibilidade e fala como vai você já está abrindo para que a pessoa realmente diga como ela se sente. E a sociedade, hoje em dia, ela não quer muito valorizar, né, o sofrimento, ela só quer ver, né, as boas situações. Então, a tristeza ela tem que passar rápido, porque ela incomoda o outro. Né? Então, se você tem que sofrer, nossa, mas ainda já aconteceu isso tem um ano e a pessoa ainda está desse jeito. Então a tristeza hoje em dia ela acaba sendo subvalorizada, né? E a gente precisa de fato passar por ela para poder crescer, né, como pessoa e viver melhor aquela situação a qual a gente acabou de passar e acabou de perder alguma coisa que tinha realmente um valor muito significativo para cada um de nós. Muito obrigada, resposta completa. Inclusive, acho que você já até adiantou uma pergunta que tem, porque você falou dos estágios, mas eu vou precisar perguntar um pouco depois. A pergunta por que o luto dói tanto e teve uma resposta tão completa, eu vou complementar a resposta da doutora Ana com uma frase bem simples. Gente, o luto dói tanto porque somos humanos. Temos afetos, temos sentimentos. E se é luto e que está doendo tanto, é porque tem valor, teve importância, seja aquele emprego, seja aquela pessoa. Então, porque somos humanos. É uma resposta que amarra tudo. A nossa humanidade. E esse luto precisa ser, sim, vivenciado. A pergunta de um ouvinte que não quer se identificar, ela diz: o luto é igual ou existem outros tipos de lutos? Vejo pessoas que lidam bem e seguem a vida. Eu ainda não consigo. Bem interessante a colocação, né? No sentido de que, né, existem tipos de luto, né? Sim. Então, assim, na verdade, o luto é o luto. Ele é o luto. Como ele é vivenciado por cada um, aí é que vem, né, a diferença. E conforme cada um percebe, né, aquela situação, conforme cada um tem a intensidade que ele é sua, juntando com a sua vivência de vida, é que vão fazer com que alguns tenham maior ou menor facilidade de estar passando por essa situação. Então, para uns, né, um ano pode ser muita coisa. Para outros, né, pode realmente não ser nada. Né? É só um ano. Né? E aí é tudo mesmo uma questão de que a gente vê de individualidade e até mesmo também de perspectiva. Né? Para uns é só. Para outros é muita coisa. Então, assim, a gente vivencia essa questão de luto conforme nós somos, né? Conforme a nossa história. Então, né, querido ouvinte, né, o vivenciar um luto, seja, né, não sei qual é a sua situação, né, qual é o tipo de perda que você teve, mas a gente precisa, no primeiro momento, respeitar, né, esse momento que se vivencia e, sim, né, vivenciá-lo, respeitá-lo, mas também buscando justamente seguir, né, seguir em frente, seguir com a vida. Né, é você manter essa tristeza que pode ainda estar dentro do seu coração, mas com coragem também para acordar todas as manhãs e seguir trabalhando, seguir vivendo,
seguir dando continuidade à vida, porque a vida ela é dinâmica, né? Ela não para. Então a gente precisa também continuar nesse processo, para que a gente não fique ali preso numa determinada situação que muitas vezes realmente só vai levar cada vez mais a gente ao sofrimento. Sim. E o sofrimento, ele até encontra sentido, mas vai precisar, muitas das vezes, da ajuda profissional. Porque o sofrimento, como via de possibilidade de sentido, é quando a pessoa supera tomando uma atitude frente ao que é inescapável. Se a pessoa vivencia um luto, é aquilo que aconteceu e não escapou. Se foi morte de alguém, de um ente querido, não tem como mudar essa morte. Então, o sofrimento com sentido é aquele que abre possibilidades da pessoa legitimar o fato, mas que ele supera. Não esquece, gente, é diferente. Superação não é esquecer. E o luto, aquele que adoece, ele precisa sim de ajuda profissional. Existe um tempo, né, que nós da área de saúde mental consideramos como um tempo que é viável, mas passar anos, né, ali, ou meses, enfim, é diferente. A pergunta que chega, doutora Ana, aliás, várias perguntas, estou vendo aqui pelo WhatsApp, quando o luto começa a ser preocupante? Quando o luto é preocupante? Quando o luto é preocupante. Isso. Então, quando ele é considerado prolongado, né? Então, assim, quando ele supera aquilo que se enquadra nas normas sociais, né? Culturais ou religiosas esperadas dele ao contexto de cada pessoa. Então, passou, né, desse patamar aí a gente já começa a considerar preocupante. Outro indicador também de um transtorno é quando a perturbação passa a causar prejuízo significativo na rotina de vida, né, pessoal, familiar, social, educacional ou ocupacional da pessoa. Se a pessoa acaba sendo afetada, né, funcionalmente na dinâmica da sua vida, então já é outro fator que é preocupante. Né? Se ela deixa de realizar coisas porque ela está ainda imersa nessa situação, digamos que ela não consiga sair de casa, não tenha vontade de levantar da cama, né? E aí já passou um tempo prolongado e ela não consegue dar sequência à vida, aí sim a gente precisa realmente olhar com mais cuidado, porque a gente já está entrando justamente no luto, né, patológico. Então, assim, não é somente o tempo, né, e nem a presença isolada de determinados sintomas ou comportamentos que fazem o luto ser complicado. Né? A gente tem que estar atento à intensidade, à frequência, à duração, né, das reações do indivíduo a essa perda. Então, nesses lutos mais complicados, o processo se estende, acaba se intensificando e faz com que seja difícil a pessoa retomar a vida. E aí, quando isso ocorre, é indicado procurar ajuda, realmente de um especialista, seja ele psicólogo, psiquiatra, mas está precisando realmente de um suporte ali. Certo. A produção do programa já nos convida a fazer um minutinho de intervalo neste programa que transcorre maravilhosamente bem. Gente, é um minutinho apenas e voltaremos já já. Aguardem aí. Voltando aqui a mais um bloco, o segundo bloco do programa Viver Bem, esse que nos auxilia a uma bela reflexão de agradecer a Deus a vida que a gente tem. E basta olhar o céu, gente. É independente das nossas perdas, se sofremos é porque temos a nossa humanidade. E se choramos também, se entramos em crise porque perdemos, também é válido, afinal, as crises nos auxiliam a nos tornarmos pessoas mais fortes. Então, o tema de hoje, estamos abordando o luto, como enfrentá-lo, como enfrentar o luto.
Estamos aqui nos estúdios da Rádio Catedral com a psicóloga clínica Ana Maria Faria, paroquiana da Santo Afonso, ali da Tijuca. Não é tão pertinho daqui da rádio. A rádio fica na Glória, aqui na Benjamin Constant, no 8º andar, e a alguns quilômetros daqui fica a paróquia, e onde a doutora Ana Maria também atende e reside. Mas voltamos ao tema, que é o luto. Perguntas continuam chegando, graças a Deus, e eu convido a todos vocês a passarem um e-mailzinho aqui para a gente, seja passando uma mensagem para nós, para a equipe do programa, para a equipe da rádio, e também para contribuir com suas dúvidas, pedidos de esclarecimentos, ou até então contribuir com novos temas, assuntos que precisamos também. A próxima pergunta sobre o luto é: doutora Ana Maria, como apoiar a quem está passando por um processo de luto? Poderia dar dicas? Muito boa essa, viu? Então, eu acho que a primeira coisa, né, que a pessoa tem, né, que se dispõe a estar junto a alguém que está passando por essa situação, é aprender a ouvir. Né? É um momento em que não é um momento de falar, né? Por quê? Porque a gente tem que ter cuidado com as palavras. Né? Muitas vezes não sabemos o que dizer nessas situações, e também não há muito o que dizer, né, nessas situações, e acabamos recorrendo à frase pronta, né? E que pode machucar aquela pessoa ali que está passando por esse sofrimento. Então, a primeira dica seria essa, né? Aprender a ouvir melhor, né? A possibilitar uma melhor escuta, né, para essa pessoa. A segunda seria exatamente isso, né? Ter cuidado com o que você fala, ter cuidado com as palavras, porque elas podem realmente, muitas vezes, causar ainda mais sofrimentos, né? Palavras como: a vida continua, reaja, né? Você está lidando com isso melhor do que eu esperava. Essas são, assim, muitas vezes desnecessárias, porque elas causam muito mais impacto. Então, assim, o fato de você se fazer presente, né, e se fazer ouvinte é uma das coisas, assim, muito mais importantes. Então, é o ser presente, né? Sim. É o estar disposto a ouvir. Seja presente, né? Esteja ali ao lado, mostre que você está disponível para ouvir aquela pessoa que naquele momento está precisando, né, de um suporte. Então, tentar não julgar, né, não pressionar, ou dizer o que a pessoa deve ou não fazer, são as melhores coisas, né? Então, por isso que a gente fala. Então, a escuta é melhor, né, do que a palavra nesse momento. E outra questão também é não apressar, né, a pessoa. Não apresse o outro. Vai ter que respeitar o tempo dele. Não adianta a gente fazer comparações, ou dizer que, mas comigo isso foi de determinada forma. Não, cada um vivencia de uma maneira que é única, que é sua. Então, é não apressar, né? E até dizer mesmo para ela, né? Dizer: olha, que não precisa estar pronta, né? Que ela não, naquele momento. Mas que ela pode ir se reconstruindo, né? Então, se fazer entender, né, que você está ali presente, respeitar os limites do outro, sejam físicos, sejam emocionais, que ela vai saber que ela está amparada e quando ela está preparada para dar os próximos passos, né? Outra questão também é não tentar apagar as lembranças, né? Então, assim, evitar falar sobre quem se foi, né? Não é o melhor caminho também. Muitas vezes é importante, né, perceber que aquela pessoa, né, que tinha grande valor para alguém, no caso de falecimento, de que ela é viva ainda na memória, né? Tanto de um quanto de outro. Então isso é muito importante, né? Trazer memórias boas, no caso, né, de um falecimento de uma pessoa, para que ela sinta, né, que essas boas recordações também acalentam, né, acalmam o coração, né? E aí deixar que ele também compartilhe as suas próprias memórias, né? Você trazendo as suas boas memórias com aquela pessoa, você permite e faz com que ela também lembre de boas coisas.
Homenagens também podem ajudar, né? Incentivar, né, a pessoa que perdeu alguém a homenagear quem foi, seja escrevendo, né, uma carta, seja, né, fazendo, confeccionando alguma coisa, algo que tenha valor, né, significativo para ela, seja fazer algum tipo, né, de ritual, seja fazer algo que, na verdade, faça essa remeta, né, à pessoa que tinha esse valor. E, além disso, né, promovendo essa questão realmente, né, do diálogo, para que a pessoa consiga lidar com esse vazio, né, de quem se foi. E aí ela vai conseguindo elaborar essa perda, né, de formas diferentes, né? Então, a culpa ela pode aparecer em alguns casos, mas tem que trazer para si a responsabilidade, né, do que aconteceu, né, no sentido de que a gente não tem necessariamente de ficar buscando muitas respostas, né? Deixar que as pessoas encontrem, porque a gente tem uma certa tendência a dar respostas pelo outro, né? Então a gente tem que fazer com que esse outro encontre as respostas dele, até mesmo do porquê que ele ou não se sente culpado, né? E é importante exatamente isso, né? Para que ele esclareça se aquela culpa realmente é culpa, né? Se não é, se é apenas uma expressão, né, do que ele sente e que não necessariamente tem valor e tem significado. E aí é isso, gente, né? É deixar com que a pessoa, de fato, possa ir vivenciando os sentimentos que vão brotando, né? Então, e também à medida em que você vai ouvindo essa pessoa e você vai vendo esse processo, participando desse processo do luto, né, identificar quando é necessário ou não a ajuda de um profissional. Porque aí você consegue ver até onde você consegue ajudar e até onde foge, né, a sua possibilidade. E aí, realmente, diante de algumas situações, é necessário que chegue um profissional para compor aí, né, esse processo, para que a pessoa realmente consiga se sentir e sair com mais facilidade dele, né? Perfeito. E tem perguntas chegando, graças a Deus. A Thalita da Glória, agradecemos em nome de toda a equipe da Rádio, Thalita, sua participação. Ela diz, minha mãe, e aí é da Glória, aqui pertinho, ela diz, minha mãe ainda vive o luto pelo meu pai, que já morreu há 3 anos. Parece que ela morreu também, porque não vive mais, só chora e fica triste. Quanto tempo ainda durará o luto? Ou pode durar o luto? Então, assim, nesse caso, né, ela já tem 3 anos, né, já não é mais esperado, né, digamos, essa emoção toda, né, pela situação. À medida em que, de fato, a gente vai vivendo e a situação ela vai ficando para trás, a tendência é que a emoção associada a isso ela também vai diminuindo. Não quer dizer que ela não vai sentir falta, não. Mas quer dizer que ela vai conseguir aprender a lidar melhor, né, com essa situação. No sentido de que vai conseguir trazer realmente à memória as boas lembranças, mas deixar para trás a dor, né? A dor ela precisa ir diminuindo de intensidade, porque senão realmente ela só vai trazendo esse luto que é patológico e um sofrimento sem fim. É como se ela não conseguisse sair desse lugar, né, em que se ela, de alguma forma, ela se colocou, né? E aí eu digo se colocou porque a gente vivencia cada um de uma maneira. Então a dor, né, da perda, ela faz com que algumas pessoas se coloquem, né, como a gente falou, muitas vezes ela precisa lá daquele primeiro momento do isolamento, ela precisa ficar só. Só que isso ele precisa ter uma certa durabilidade. A gente precisa dar espaço para isso, mas à medida em que o tempo vai passando, isso precisa ir ficando para trás. Porque senão, realmente, a pessoa, a tendência é até que ela também vá adoecendo, né? E aí também vá ficando em situações que sejam mais difíceis para ela, né? Com outras possibilidades, tanto de adoecimentos que sejam mentais quanto físicos. Então isso precisa passar, né? Tudo é passageiro na vida. Sim. Por mais que a gente de fato não queira
olhar para isso ou se dar conta disso. A gente só pensa nessa questão da temporalidade como algo passageiro à medida em que são coisas boas, né? Mas são coisas ruins. E à medida que a coisa é boa, a gente tende de fato a querer ficar sempre naquilo. E aí muitas vezes na questão do luto, quando a pessoa tinha um valor muito grande para a gente quer agarrar essa emoção, essa sensação por mais tempo e mais tempo. Só que aí acaba não conseguindo seguir em frente. Então é muito importante que a gente possa reconhecer e seguir em frente, né? Eu acho que está necessário, no caso, né, da sua mãe, que ela tenha um certo apoio, uma ajuda para se restabelecer de novo. E aí recomendaria ajuda profissional. Claro que a ajuda dos familiares são fundamentais, mas levar, Thalita, a sua mãe a uma escuta profissional e que ela possa falar também, levar isso. O profissional recomendado nesse caso, primeiramente eu diria o psicólogo, né? Um psicólogo clínico. Outras perguntas, essa não tem identificação, pergunto o seguinte: por que as pessoas causam tanta instabilidade, por que as perdas causam tanta instabilidade em nossas emoções? Pois é, né? Porque na maioria das vezes ela nos tira o chão. Então, assim, as perdas, elas fazem parte daquilo que nos torna seguros, né? Que nos torna estáveis. E quando a gente perde algo que tem valor, né, pra gente, então é como se criasse um buraquinho ali, uma lacuna. E aí isso faz com que a gente fique de fato, né, seria tropeçando, digamos assim. Então, por isso que ela causa muita, né, mexe muito com as nossas emoções e causa muita instabilidade. Porque aquilo tinha um valor muito grande, aquilo nos trazia uma emoção forte muito grande. Então, à medida em que a gente perde isso, né, perde essa estabilidade, perde essa segurança, a gente acaba ficando de fato muito frágil, né? Eu acho que essa é a melhor palavra. A gente acaba ficando frágil e fica muito mais sensível a qualquer outras possibilidades de coisas que possam nos acometer, porque naquele momento a nossa segurança, a nossa estabilidade, ela foi retirada com a perda de algo que tinha um valor muito grande para a gente. Perfeito, doutora Ana. E podemos entender como perdas, né, que também tem a ver com esse luto, divórcio, problemas de saúde, doenças, demissão, instabilidade financeira, aposentadoria, muitos. Eu conheço, não é caso clínico, né, mas uma pessoa da minha relação que por ocasião de sua aposentadoria, antes fazia planos para viagem, mas depois, ao se aposentar, foi murchando e clinicamente olhando, né, não sou a psicóloga da pessoa, mas clinicamente olhando, eu diria que essa perda do trabalho, do viés social, o ser humano é um ser social, foi levando esta pessoa a murchar, a entristecer, a ficar recolhido em casa. Então precisamos estar muito atentos, principalmente os familiares, né, que convivem com uma pessoa que se aposenta, para dar umas logodicas, umas dicas com sentido, para estimular mais participações sociais. Uma perda, ela precisa ser de fato ressignificada. A produção do programa me informa que precisamos fazer mais um minutinho de intervalo, é isso? É isso, gente. Então aguardem aí, porque o programa está passando muito rápido, tanto eu quanto a psicóloga Ana Maria estamos nos surpreendendo aqui. Aguardem aí que voltaremos já já. Estamos voltando aqui ao terceiro e último bloco, é isso? Terceiro e último bloco do programa Viver
Bem, esse programa que nos leva com leveza, né, nos conduz a pensarmos nesse valor da vida que a gente tem. Afinal, a vida é um presente, não é, gente? Nos é concedida por Deus. Ninguém escolhe a família que tem, ninguém escolhe o nome que se quer ter, ninguém escolhe nascer, é Deus que nos escolheu e que nos capacita a vivermos bem a vida que a gente tem. Quando eu falo capacita, é porque Ele nos dá tudo. Ele nos dá a saúde, Ele nos dá a vida, Ele nos dá o ar para respirar, Ele nos dá a chuva, o sol, as árvores e nos permite vivermos problemas também. Afinal, eu diria que problemas, assim como crises existenciais, nos ajuda a nos tornarmos mais fortes. Quer saber por quê? É simples, somos humanos, precisamos fazer florescer a nossa força interior, que é movido pela nossa fé também. Mas vamos voltar aqui às perguntas que nos chegam para o programa Viver Bem. Eu estou aqui com ela, que é neuropsicóloga também. Ela é psicóloga clínica, compõe o time do programa e compõe a equipe do grupo dos psicólogos que são católicos aqui da nossa arquidiocese, que é a Ana Maria Faria. Estamos nesse último bloco e perguntas nos chegam. Tem uma pergunta de uma ouvinte e a colocação dela é bastante interessante. A ouvinte é Cássia, de Oswaldo Cruz, e ela cita: meu cachorrinho Bob morreu há 1 mês. Desde esse dia eu não consigo ver alegria em nada. Ele era minha companhia. Minha família diz que eu estou ficando maluca por estar tão triste. O que eu posso fazer para melhorar, doutora Ana? Então, todos os sentimentos, como todos os outros sentimentos, na verdade, o luto ele deve ser vivido, sentido e compreendido, em todas as suas fases para ser superado. Então, superar o luto é um processo individual e único para cada pessoa. Não tem assim um caminho pré-definido, ou um prazo definido para a superação. Então, é importante permitir-se vivenciar e expressar todas as emoções associadas a essa perda, Seja através do choro, seja através da conversa, seja através da escrita ou da terapia. Então, assim, como a gente viu, é a perda, O luto é a perda de algo que tinha muito valor para nós. Então, não importa se era um cachorrinho, chamado Bob, sim, era o cachorrinho Bob para você. Então, daí todo o valor e importância, e como você está sentindo isso. Para os demais, ele poderia ser apenas um cachorro chamado Bob. E isso faz toda uma diferença quando a gente consegue também entender a partir de que perspectiva a gente está olhando, de que ponto que a gente olha. Então, se você acha também que está passando, digamos assim, que não está bem, também pode buscar o apoio, tanto nas pessoas ou procurar uma ajuda, profissional. Isso. Por que não? Só porque era um cachorro? Não. Mas é como você lida, na verdade, o Bob ele pode apenas ter mostrado como você lida com as perdas. E aí você também precisa trabalhar as perdas, que são algo que acontecem com frequência na nossa vida. A gente está sempre ganhando algo e perdendo algo. À medida em que a gente vai vivendo mais tempo, a gente vai deixando ali, digamos, a juventude para trás. Então a gente está perdendo a juventude, mas está ganhando experiência, está ganhando sabedoria. Então a perda, ela faz parte da vida e a gente precisa também aprender a lidar com ela. A gente, enquanto sociedade, não costuma falar muito de perda. A gente nem quer falar de perda, na verdade. A gente só quer falar de ganhos. E aí cada vez mais a gente se distancia até mesmo da ideia da perda e do que a gente precisa fazer para lidar com ela.
né? Então, o processo, né, do luto é essa readaptação aí da realidade, sem o que era importante, né, para a gente. Para que a gente continue vivenciando essa experiência, aceitando essa perda. Então, eu tenho que criar novas possibilidades, eu tenho que criar novas estratégias para poder ir dando, né, conta. A Sônia mencionou a questão do aposentado, então a gente vê aquela pessoa que tinha uma vida muito dinâmica, né, e de repente parada dentro de casa, acaba restringindo o convívio social. E é por isso que muitas vezes a gente fala, né, que as pessoas precisam manter isso, né, precisam manter grupos, pode não ter a rotina do trabalho, mas elas podem manter uma rotina de amizade, elas devem encontrar amigos, né, elas devem estar em convívio, né? Na verdade, nós somos seres, né, que convivem. Então, daí a gente está aí nessa sociedade e a gente precisa o tempo inteiro estar junto ao outro para poder também se sentir útil, né? Se sentir vivo, né? Nessa relação. Então, a perda a gente precisa estar buscando o tempo inteiro entender que ela é um processo, né? E que ela vai se reconstruindo à medida em que a gente vai dando, de fato, a possibilidade para que isso aconteça. Que a gente vivencie, sim, aquela perda, que a gente reconheça, sim, né, o que era importante, mas que a gente guarde as boas lembranças, as boas memórias, mas que a gente possa seguir em frente. Né? A gente não deve ficar presa justamente em tudo aquilo que ficou ali para trás, porque senão a gente, de fato, acaba adoecendo. E não é isso que a gente quer para uma boa vida, né? Para viver bem. Verdade. Tem uma pergunta aqui sobre a morte. Como aprender a lidar com a morte? Como aprender a lidar com a morte? Exatamente isso que a gente estava falando, né? A gente, enquanto sociedade, a gente nem fala, né, sobre morte. Na maioria das vezes, algumas culturas até têm isso, né? Dessa finitude. A gente acaba não falando da nossa finitude. Então a gente precisa ser, desde cedo, criado, né, e aprendendo a pensar sobre a nossa finitude. Né, que ela, uma hora, ela vai chegar. Né, seja a finitude de uma determinada situação, seja a finitude da perda, né, de alguém, seja a finitude de uma questão de trabalho, tudo tem um tempo na vida, né? E para cada tempo na vida há um momento, né? Então, assim, o que a gente deve viver? A gente não tem que ignorar, né, a morte, a gente não tem que ignorar o luto, a gente precisa sim caminhar, né? Assim, sem passar por isso. Não precisa também ser sozinho, como a gente falou. A gente pode até sentir medo, né? Mas a gente precisa aprender que tudo tem um fim. Eu acho que quando a gente, de fato, assimila, né, dentro da gente que as coisas chegam ao fim, por mais que elas tenham valor para a gente consegue guardar dentro da gente as boas memórias. E aí sim, né, a gente vai, de fato, conseguindo, aos poucos, voltar à rotina. Porque quando a gente, de fato, quando a gente não consegue, a gente vai para ajuda profissional. Né? Porque, assim, talvez a gente tenha internalizado, né, acho que como se fosse num coletivo aí comum, é o fato de que é como se a gente, desapegando de uma determinada situação, a gente esquecesse. Né? Não, desapegar não é esquecer. Né? A gente vai guardar dentro da gente todas as boas situações, mas a gente tem que desapegar daquela situação. Digamos que eu tinha um convívio, né, dentro de um determinado local, que eu tinha um convívio com uma pessoa, ou que eu exercia determinado trabalho e deixei de exercer. Né? Então, assim, é nesse sentido, a gente precisa desapegar até mesmo do que é o velho para dar lugar ao novo. Né? E o novo é nessa nova possibilidade, né, de uma nova construção, apesar da perda. O ouvinte Francisco, ele cita: estou muito abalado porque perdi o meu emprego.
O que eu estou sentindo pode ser luto? Sim, sim, com certeza. E aí, nesse caso, né, muitas vezes, logo ele perdeu o emprego, mas muitas vezes, nesse caso, a psicoterapia ajudaria a ele a enfrentar esse processo, né? Que, facilitando aí e vendo novas possibilidades para que ele possa ressignificar, né, essa ocupação, né, profissional de uma outra forma. Às vezes a gente não consegue, após a saída de um trabalho, a mesma qualificação em outro trabalho, né, similar. Mas então a gente consegue encontrar novas possibilidades. A gente muitas vezes descobre até novos talentos que a gente não considerava ou que a gente não reconhecia. Então sim, né, a perda de um trabalho também é considerada um luto. Né? Então você precisa passar também pelas fases, como a gente disse, do luto e aceitá-lo para que possa realmente reconstruir a partir daí. Porque muitas vezes quando é um trabalho e um bom trabalho a gente fica muito entristecido, né, de ter perdido. E até porque quando a demissão ela é involuntária, Sim. Ou seja, a pessoa não quer e a instituição vai e o demite. E poderíamos dizer que sim, é um processo traumático e pode... o melhor profissional para avaliar, Francisco, se você está ou não, vai depender, porque aqui você não diz quanto tempo foi demitido, sim, quanto sim. tempo está sendo essa dor, esse sofrimento. O melhor profissional é, como a doutora Ana bem coloca, uma ajuda profissional de um terapeuta, de um psicoterapeuta, ou seja, aquele psicólogo que é capaz de fazer essa avaliação, essa investigação, essa análise. Quando a gente fala terapeuta, fica muito aberto, né? Isso, então, psicoterapeuta. É psicoterapeuta, o psicólogo, que é o profissional capacitado para tanto. Isso, para facilitar essa ressignificação aí, né, da dor, da perda, né, dessa situação. Então, realmente, né, a perda de um trabalho ela pode ser considerada? Pode, né, dentro de um parâmetro amplo, sim. Agora teria que realmente que posicionar há quanto tempo, né, você está e como de fato você tem estado, né, com essa perda. Aqui está pedindo dicas para apoiar, mas eu acho que a doutora Ana já falou. Quais dicas que se dá para uma pessoa que está passando por um processo de luto? Sim. O cuidado com as palavras. Sim, o acolhimento. O acolhimento, exatamente. O ser presente, né, com a disposição de ouvir. O não apressar, né, o outro, deixar ele viver ali, né, o tempo dele, respeitar o tempo dele. O não tentar apagar as lembranças, né? Acho que você tem que trazer, na verdade, à memória tudo que de bom foi vivido, deixar com que ele fale sobre as coisas boas, para que ele realmente consiga, né, dar um novo significado para tudo isso. Homenagens, né, que podem ser feitas, a pessoa também pode ajudar, porque é a sua forma, é como homenageando você vai se despedindo, né? É a sua forma de despedida. Porque no caso, né, de uma perda, ela, no caso até mais de morte, então ela é uma perda daquela que você, a princípio, não tem, né? Ela não tem uma data, ela simplesmente acontece. Então, isso possibilita com que, de fato, você, né, possa se despedir. Então, essas são, né, e, acima de tudo, exatamente isso, né? A dica, uma das dicas aí importantíssimas é saber quando a gente precisa de ajuda. Quando a gente não consegue dar conta sozinho. E aí a gente realmente reconhecer isso e ir em busca disso, né? Porque aí o psicólogo é exatamente isso, que vai estar aí ajudando nesse processo de ressignificação, né? Ajudando facilitando para que você possa encontrar novas possibilidades, até mesmo, né, de encontrar palavras ali para o que está sendo vivido internamente.